Estimados irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, a nossa mensagem de hoje ela está baseada no texto tanto do Evangelho de Lucas como no Evangelho de João, aonde eu quero destacar o versículo de número 14 do capítulo 1 de João, que diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Que assim, Deus Espírito Santo ilumine a mente neste momento que queremos meditar na sua palavra. Amém. Estimados, eu gostaria hoje de fazer uma pergunta para iniciar nossa mensagem. Quem é você no Natal? Se você fosse um personagem lá do presépio do Natal, quem você seria? Pastores? Magos? Maria, José? Anjos? Talvez até mesmo algum dos animais? Quem é você no Natal? Faço essa pergunta porque esses dias eu tive refletindo sobre algo interessante que aconteceu lá em Maquiné. Este ano, lá em Maquiné, eles resolveram fazer um chamado presépio interativo, aonde tinham figuras de tamanho real e você poderia colocar a sua cara, o seu rosto, por exemplo, no rosto de algum dos magos, no rosto até mesmo de Maria, de José, e até mesmo de algum animal, de alguma ovelha que estava ali no presépio. Ou seja, você podia participar do presépio de Natal colocando a sua cara ali. E aí isso me fez refletir. Quem somos nós no presépio do Natal? Quem somos nós no Natal? Será que nós somos como Maria, que logo que ouviu a voz e a saudação do anjo, que disse que ela ficaria grávida, ela ficou, mas como assim? Sem crer, sem acreditar naquilo, porque ela era virgem e não tinha tido relação com homem algum? Será que nós somos como talvez Maria? Mesmo sem acreditar num primeiro momento, ela aceitou essa missão. Aceitou a missão de carregar no seu ventre o ente santo. Aceitou a missão tão difícil de ser mãe do menino Jesus, do Messias prometido. Será que se nós pudéssemos ser um outro personagem, seríamos talvez como José? José, num primeiro momento, ele pensou em desmanchar o seu noivado com Maria. Mas não porque José tivesse pensado que Maria o traiu, não. Mas porque a Bíblia diz que José era um homem que fazia aquilo que era direito. E, segundo a tradição, segundo o costume daquela época, se Maria e José ainda estivessem noivos e Maria fosse pega em adultério, ela seria apedrejada e morta. Por isso que José, então, ele quis fazer isso secretamente, quis desmanchar este noivado para que não acontecesse nada de mal com a sua amada Maria. Mas aí o anjo veio e interviu. E disse: José, não faça isso, porque o menino que ela está recebendo é o Filho de Deus. E você colocará nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele.
E assim José, ele aceita essa missão tão importante de cuidar, de proteger Maria, para que tudo ocorresse da melhor forma possível, para que Jesus nascesse, para que o Filho de Deus viesse a este mundo. E assim José humildemente aceita essa missão de ser, assim podemos dizer, o pai terreno de Jesus. E se a gente pudesse talvez ser como um dos anjos no Natal? Se a gente pudesse também louvar a Deus como os anjos fizeram, trazendo uma boa nova, uma boa notícia de grande alegria para os pastores, lá nas campinas de Belém. Que anunciando que o Messias havia nascido e que eles encontrariam ele deitado numa manjedoura, envolto em panos. Se a gente pudesse ser como um dos anjos, assim também, anunciando e proclamando a palavra de Deus, a boa notícia. Na realidade, essa também é a nossa missão, anunciar a boa nova da salvação. Talvez se a gente pudesse ser também como os pastores que também, num primeiro momento, imagina descer do céu aqueles anjos, aquela multidão de anjos depois, eles ficaram apavorados. Mas os anjos falaram, não temam, porque o Messias nasceu. Glória a Deus nas maiores alturas. E assim, os pastores foram depressa, foram correndo até Belém para ver aquilo, para ver o nascimento de Jesus, para ver o Messias. E assim eles encontraram Jesus Cristo como os anjos haviam anunciado, deitado numa manjedoura, como havia sido anunciado a eles. E depois que eles viram que realmente o Messias tinha nascido, o que eles fizeram? Eles foram por toda Belém, saíram correndo para anunciar a boa notícia, para anunciar a boa nova da salvação. Se a gente pudesse também, ser como os pastores humildes que se prostraram diante do menino Jesus. E depois ainda espalharam a boa notícia. Quem sabe ainda talvez poderíamos ser como os animais. Como um dos animais que estavam ali no presépio. O lugar, a casinha deles. A casa deles. Assim Jesus escolhe nascer numa humilde estrebaria. Não num palácio que seria digno para um rei como ele, mas sim numa humilde estrebaria, entre animais. Os animais que cederam o seu espaço, cederam o seu coxo, aonde faziam a sua alimentação para abrigar aquela pequena criança. Assim, nós também precisamos ceder espaço na nossa vida para que Jesus possa morar. Ceder espaço na nossa casa, na nossa habitação, no nosso tempo, para que Jesus possa morar em nosso coração, em nossa vida. Porque é isso que Deus quer. Deus quer um coração humilde, um coração agradecido, um coração aberto, para que Ele possa assim fazer morada. Quem sabe nós ainda no presépio possamos ser, talvez como os magos que vieram de tão longe. Muito provavelmente os magos não estiveram ali naquela mesma noite, mas, mesmo assim, eles participaram do Natal. Vieram guiados por uma estrela tão distante, caminharam, enfrentaram desertos somente para adorar o verdadeiro Rei. Quantas vezes
nós pensamos assim? Será que nós estamos adorando verdadeiramente a Deus como o verdadeiro Rei? Será que estamos entregando aquilo que nós temos também de melhor para o pequeno nascido lá em Belém? Será que estamos entregando também nossa vida, nosso coração para Jesus? Será que também fazemos longas viagens? E com isso eu quero dizer assim, às vezes nos despendemos de tempo para ouvir e para estar na presença do grande Rei dos Reis? Que personagem nós somos no presépio? Que personagem nós somos no Natal? Quem nós somos no Natal? Engraçado que de todos os personagens lá no presépio lá de Maquiné, que tinha a gente podia colocar o rosto, tinha um personagem que a gente não conseguia colocar o rosto para ser nós. Esse um personagem era o personagem principal, Jesus. E esse é insubstituível. Esse mesmo que até nós quiséssemos ser como Jesus, nós jamais conseguiríamos. Porque Ele é santo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é o Verbo encarnado. Como diz no início do Evangelho de João, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois, no versículo 14, diz: e o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Realmente, talvez não possamos ser como Jesus, porque igual Ele ninguém foi, ninguém jamais será perfeito, santo, justo, sem pecado, porque foi isso que Ele veio ao mundo, para poder se sacrificar em nosso lugar. Ele veio e Ele se tornou um de nós. Nós não podemos ser igual a Ele, mas Ele veio para ser um de nós, um ser humano, para que o seu sacrifício fosse válido e aceito. E assim Ele cumpriu a lei e morreu em nosso lugar na cruz e depois ressuscitou. Tudo isso para que, como diz no Evangelho de João, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós não podemos ser o filho unigênito do Pai, mas a todos que receberam a Ele no seu coração e creem no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem nós somos no presépio de Natal? Não importa na realidade quem nós somos, importa quem Ele é. Importa quem Jesus Cristo é. E importa sim aonde Ele faz habitação. Aonde Ele faz morada, que deve ser em nossa vida, em nosso coração. Então, independentemente de quem nós escolhamos colocar o nosso rosto lá, talvez um mago, um pastor, uma ovelha, um animal, Maria, José, todos estes serviram e adoraram o verdadeiro Deus, o verdadeiro Rei dos Reis. Essa também é a nossa missão no Natal. Receber a Jesus, deixar Jesus fazer morada em nós por nós, e assim também adorar o seu nome, louvar e glorificar, e continuar espalhando essa mensagem. A mensagem do verdadeiro Natal,
que não é Papai Noel, não é enfeite, não é presente, não é compras. Tudo isso são símbolos. Mas nós temos alguém que é bem real e alguém que está bem presente e é bem presente, que é Jesus Cristo. Que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Verbo que se fez carne e habitou e habita entre nós. Ele quer fazer morada na sua vida, no seu coração. E em especial também no coração daquele que ainda não crê. E para vocês, para nós, para mim, resta a missão de, assim como os anjos anunciaram, é também nosso dever anunciar a boa nova da salvação, a boa notícia do Evangelho, que traz grande alegria para todos os homens, que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que Deus abençoe a vocês, para que vocês no Natal possam ser filhos amados do querido Pai, porque creem no seu nome. Creem naquele que se tornou o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.